Vamos começar agora a apresentação do nosso seminário sobre identificação de defeitos em rolamentos de motores de indução, visando abranger os temas de análise de vibração e MCSA. O nosso grupo é composto por mim, Alisson Moraes, pelo Keili Fernandes, pelo Pedro Lucas e pelo Ricardo Domingos. Nossa agenda. Vamos começar trazendo uma contextualização e mostrando a importância desse estudo, uma fundamentação teórica sobre o rolamento, falar sobre as técnicas de análise de vibração e MCSA e trazer um estudo comparativo e, por fim, a conclusão. Vamos começar agora pela contextualização e importância. No cenário industrial, nosso objetivo aqui é estabelecer a importância crítica do motor elétrico e o impacto financeiro de sua falha. Para iniciarmos, é fundamental entender que o papel central que os motores elétricos desempenham. O dado de que 70% de energia industrial global é consumida por motores não mostra apenas um custo de eletricidade, ele demonstra a onipresença desses equipamentos. Se eles consomem a maior parte da energia, significa que eles estão movendo quase todos os processos. Esses não são apenas componentes periféricos. Em setores como papel, celulose, mineração e petróleo, como trazido no slide, os motores acionam esteiras, bombas e compressores e não podem parar, o processo é contínuo. O problema, a falha não planejada. O custo não é apenas o reparo do motor, que já é um valor bastante elevado. O verdadeiro prejuízo está nos lucros cessantes. Cada minuto de uma linha de produção parada por causa de um motor quebrado representa milhares de reais ou milhões perdidos em produtos que deixou de ser feito. A imagem aqui ilustra exatamente o que queremos evitar: uma falha catastrófica que destrói o ativo e interrompe a produção abruptamente. Seguindo os estudos dos órgãos renomados como o I3E e EPRI, temos uma distribuição bem clara de onde os defeitos ocorrem. No estator, cerca de 30%, no rotor 10%, nos outros componentes cerca de 10%, e nos rolamentos está entre 40% a 50%. Vemos que problemas elétricos no estator e no rotor somam cerca de 40%. Então, o grande vilão mesmo é os rolamentos. São os rolamentos. Eles são responsáveis por quase metade de todas as falhas. Por quê? Isso acontece porque o rolamento é o componente que sofre maior estresse mecânico. Ele é o elo físico entre a parte estática e a dinâmica, suportando carga, atrito e calor. Vamos falar aqui um pouco sobre o rolamento em si. Para o diagnóstico correto, é fundamental conhecer a geometria do componente. Então vamos estar analisando a anatomia desse componente, do rolamento. Ele é composto por uma pista externa, que é fixa no mancal, uma pista interna, que é fixa no eixo, e os elementos rolantes, que são aquelas esferas circulando pelo meio, e a gaiola que mantém a separação entre elas. Quando surge uma fadiga ou falha de lubrificação, alguma falha no rolamento, cria-se uma fissura na superfície metálica. O elemento rolante passa por essa fissura, gera um impacto de curta duração e esse impacto excita a frequência natural dos anéis do rolamento. Esse evento físico gera dois fenômenos mensuráveis: a vibração mecânica na carcaça e a modulação do torque no eixo. Meu nome é Ricardo, eu vou estar falando agora sobre a análise de vibração. Bom, conforme detalhado na literatura técnica, a gente, para fazer a análise de vibração em si, vai precisar de um transdutor. Isso é, um medidor que ele vai trazer de medidas físicas para grandezas elétricas. Esse transdutor, em caso, vai ser utilizado o acelerômetro piezoelétrico. Esse acelerômetro, em si, ele capta a deformação sofrida por ele mesmo e passa um sinal elétrico ao final. O piezoelétrico ele é principalmente feito por quartzo. É o mesmo piezoelétrico que é utilizado para emitir som, né? Já que a gente, se aplicar uma frequência em si, essa frequência vai surtir um efeito nele, uma deformação dele de vibração e assim emitindo som. A montagem deve ser rígida, no caso, rosqueada ou a base magnética. Isso é porque existem medidores que não têm nem a base magnética, nem um ponto de apoio para rosquear. Eles são totalmente livres e esses em si a gente não vai ter uma precisão e uma banda de medição tão grande como os medidores rosqueados, que seria a melhor opção de fixação, e os medidores também de base magnética, que seria uma opção mais presente no mercado. E, por fim, um analisador capaz de realizar a FFT, né, a transformada rápida de Fourier. Deixa eu passar. Bom, a escolha da unidade de medida, a gente vai ter
a velocidade medida em milímetros por segundo, RMS, e a aceleração em G de pico, né? A velocidade em si, ela vai averiguar a severidade geral, né? Então, isso a gente vai ter ao nosso lado o auxílio da ISO, que se relaciona com a energia destrutiva. E na aceleração, vai ter principalmente detecção de impactos na alta frequência. Essas, já por sua vez, ideal para diagnóstico em enrolamentos e engrenagens. Pode passar? Bom, a gente tem aqui, conforme dito, os critérios de aceitação, que seriam da ISO 10.816. Eu trouxe como exemplo a classe 2, a gente tem 4 classes, né? A classe 1, que seriam até 15 kW, a classe 2, que seriam de motores de 15 kW até 300 kW, a classe 3 para grandes motores com fixação sólida, né, em si, fundação sólida ou rígida, e a classe 4 com esses grandes motores com uma fundação flexível. E abaixo a gente tem como de 1.1 a 2.8 milímetros por segundo, uma condição boa, e assim por diante, né? Todos esses são os critérios de aceitação. Pode passar? A análise espectral da frequência em si, ela permite diferenciar a origem do problema através de frequências características. Bom exemplo desse seria o desbalanceamento, com pico predominante em uma vez a rotação, o desalinhamento também, com picos de 1 vez, 2 vezes e 3 vezes a rotação, e em si, o rolamento. O rolamento, a gente vai ter frequências não assíncronas, e as frequências das falhas são normalmente situadas com essas abreviações, né, que seriam frequência de passagem da esfera pela pista externa, né, que vai indicar a falha da pista externa, frequência de passagem da esfera na pista interna, a gente vai ter frequência de giro das esferas, frequência de giro da gaiola, e acho que vão ser somente essas. Boa noite, eu sou o Keila, vou falar um pouco sobre a técnica de assinatura da corrente. Bom, a assinatura da corrente, diferente da técnica de vibração, espectro de vibração informado anteriormente, ele não necessita de um transdutor, ele utiliza o próprio motor como transdutor, pois a partir da corrente medida no motor, a gente consegue já estipular alguns tipos de problema. O bom dessa técnica é que ele não é invasivo porque ele não depende de instalar um sensor no motor e nem a necessidade de ir ao local do motor para fazer essa instalação. A gente já tem o valor no próprio painel do motor, o valor da corrente, a partir do valor da corrente, a gente fazer o espectro dessa corrente e assim observar os resultados. E a partir dos resultados, a partir dos resultados, a gente pode deduzir que tem um problema mecânico, esse problema mecânico acaba alterando o torque altera o campo magnético e reflete no espectro da corrente. Pode passar. Aqui a gente tem um esquemático de um rolamento. Como falado anteriormente pelo Ricardo, aqui a gente tem algumas partes do rolamento, que seria a pista interna, a pista externa, os elementos rolantes e a gaiola. Como o Ricardo também falou, cada parte do rolamento vai ter uma frequência diferente, vai apresentar uma frequência diferente, e, consequentemente, cada parte do rolamento vai apresentar um problema diferente, como eu já falado dos problemas anteriormente pelo Ricardo também. Pode passar. Aqui é mostrado como é feito os cálculos para descobrir qual o tipo do problema presente no rolamento, onde a gente basicamente utiliza os valores físicos do rolamento encontrado no próprio datasheet dele e também a velocidade de rotação. Pode passar. Vale ressaltar que é um software que faz esse tipo de cálculo e aqui é a equação que ele utiliza para cada tipo de problema, para achar a frequência do problema em si desejado. Pode passar. Bom, e quais são os desafios que a gente tem na hora de analisar e detectar os problemas de rolamento? Os problemas de rolamento, geralmente, eles têm baixa energia e estão em frequências mais altas. Então, eles acabam sendo envelopados, escondidos em outros tipos de problema. Por exemplo, problemas de desbalanceamento, onde desbalanceamentos são em frequências mais baixas e sua energia é muito alta. Então, acaba ofuscando os problemas causados por rolamentos. A gente tem algumas soluções
que são a filtragem passa alto, onde a gente vai eliminar as frequências de baixa rotação, já que os problemas de rolamento se encontram nas altas rotações, e por fim, a retificação e suavização, que gera um contorno chamado envelope de sinal, permitindo identificar as falhas periódicas. Aqui está uma imagem exemplificando o que eu falei. Aqui a gente tem dois tipos de problema, o desbalanceamento e mais o problema de rolamento. A gente pode ver que o problema de rolamento acaba se escondendo no problema de desbalanceamento, e a partir dos filtros e da retificação a gente pode fazer essa disseminação, retirando a pequena parcela do rolamento e conseguindo encontrar ela no meio da grande parcela do desbalanceamento. Pode passar. E, por fim, a análise de espectro. Como já falado anteriormente, a gente tem várias regiões do rolamento, e cada região vai refletir um espectro diferente de frequência. Pode passar. Aqui também está mais um complemento disso, onde a gente tem o estágio intermediário, que é as harmônicas de ordem mais alta, que é quarta e sexta ordem, e o estágio avançado, que é basicamente onde o rolamento já está no fim de sua vida útil, que é à medida que o defeito progride, as amplitudes das harmônicas de menor ordem aumentam e as frequências fundamentais se tornam predominantes. Eu sou Pedro Lucas e vou dar continuidade com o estudo comparativo e estratégia. Primeiramente, eu vou fazer a comparação aí da vibração e o MCSA. Primeiramente, a análise de vibração, o seu parâmetro analisado é o movimento mecânico, que no caso é a aceleração, velocidade de deslocamento. O princípio físico, ele usa a força de impacto e desbalanceamento. A instrumentação é o acelerômetro, no caso é o sensor piezoelétrico, igual o Ricardo falou, e ele é de alto custo. O ponto de medição é diretamente no mancal, na carcaça do enrolamento. A natureza da medição, ela é invasiva, pois você quer que o sensor esteja na máquina diretamente, e possui uma alta sensibilidade, e o seu diagnóstico é preciso, ele identifica e localiza de forma severa o defeito com clareza. E o custo seu de implementação é um custo elevado, por conta do seu hardware, a instalação e o software de análise. Já o MCSA, ele possui o parâmetro de análise, a corrente elétrica do estator, o seu princípio físico é a modulação da impedância e do campo magnético, que é devido à excentricidade. A instrumentação, ele usa o transformador de corrente, os TCs, ele possui um baixo custo. O seu ponto de medição é no painel elétrico, de forma remota. A natureza de medição ela não é invasiva, por conta disso, a instalação é feita no circuito elétrico. Possui uma sensibilidade média, não tão eficiente igual de vibração, e o seu diagnóstico, geralmente, ele detecta a presença e o tipo de defeito, mas não é tão preciso. E ele já possui um custo mais moderado para baixo. Pode passar. A estratégia híbrida sugerida para maximizar o retorno sobre o investimento, o chamado ROI, é recomendada uma abordagem em níveis. Para monitoramento contínuo, é utilizado o MCSA para vigiar 100% dos motores críticos, devido ao baixo custo e a facilidade de instalação, que pode ser de uma forma remota. O diagnóstico especializado, caso o MCSA indique anomalia, aí é acionado um especialista, e a tomada de decisão utiliza as normas de vibração da ISO 10861. Pode passar. Conclusão, como é possível analisar que as técnicas se complementam, o MCSA é ideal para triagem e monitoramento em escala, devido ao seu baixo custo, enquanto a vibração é uma ferramenta que oferece um diagnóstico mais cirúrgico, E como o enrolamento são responsáveis por quase 50% das falhas, ele precisa de ter uma gestão ativa em cima deles. A análise de vibração, ela tem o diagnóstico mais cirúrgico, mais preciso, e o MCSA é uma solução mais inteligente, que pode ser utilizada na indústria 4.0, como monitoramento remoto de baixo custo, mais maçante. Com isso, a estratégia mais eficaz não é a exclusão de um ou outro, mas sim integrar os dois sistemas, porque assim a gente consegue moderar o preço da nossa manutenção, que a gente está fazendo, com uma forma mais precisa, com a vibração, e a forma remota também com o diagnóstico do MCSA. No mais é isso, aqui estão as referências bibliográficas.
E obrigado. Se tiver alguma dúvida, pode nos encaminhar um e-mail.